Qual a taxa ideal para se rodar no álcool? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações. E é o seguinte, taxa de compressão. Vamos falar de taxa primeiro para a gente identificar a taxa ideal para rodar no álcool, beleza? De acordo com a sua preparação, porque existem vários fatores onde eu vou mencionar até o final desse vídeo, onde você pode escolher uma determinada taxa de compressão para rodar no álcool, beleza? O que é a taxa de compressão? Taxa de compressão é o número de vezes, que a sua mistura ar-combustível ela vai ser comprimida aqui na câmara de combustão do seu motor, certo? Então eu tenho um volume total e uma determinada cilindrada. Com o volume total e uma determinada cilindrada, eu vou ter a taxa de compressão estática do meu motor, certo? Quando eu falo de taxa ideal do álcool, a gente vai estar falando sobre taxa de compressão estática, beleza? Não a taxa de compressão dinâmica. A taxa de compressão dinâmica, o que é a dinâmica? Dinâmica é no funcionamento. Tudo que é dinâmico é o que está em movimento, beleza? Agora, tudo que está estático é que está parado. Ou seja, quando eu falo taxa de compressão estática, é essa aqui. Eu vou pegar a cilindrada do meu motor, certo? Onde eu tenho o pulso do virabrequim, diâmetro de pistão e o volume que eu tenho, certo? O volume total que eu tenho fazendo a medição no cabeçote, aqui no cilindro, certo? Sabendo o volume da junta, de cavos no pistão, tudo que eu tenho ali, a partir do meu pistão no PMS, compõe o volume, válvulas, vela, certo? Então, quando eu faço essa medição, eu tenho uma taxa de compressão estática. Estático é uma taxa parada, é aquilo que eu estou fazendo onde está parado, certo? A taxa de compressão dinâmica é o movimento. Quando eu ligo a minha motocicleta, o meu motor ele começa a se movimentar, certo? Então, quando o motor ele se movimenta, aí já começa a taxa de compressão dinâmica. Taxa de compressão dinâmica vai ser muito difícil de se basear nela, por quê? Porque você tem várias influências dentro do motor, comando de válvula, movimentação das válvulas, aceleração ali do seu comando de válvula, certo? Movimentação todo do ciclo do seu motor na fase de compressão, do quanto a mistura está sendo comprimida. A RPM do motor também vai influenciar na taxa de compressão dinâmica. Então, quando a gente fala de taxa ideal, a gente vai falar de taxa de compressão estática, beleza? Na preparação de motores, a gente só vai visar a taxa de compressão estática do motor. Otávio, tem como visar na taxa dinâmica? Sim, mas aí você vai ter que fazer vários fatores para determinar uma taxa. Então, é muito mais fácil você determinar uma taxa estática para o seu motor, beleza? Então eu tenho a taxa dinâmica e a taxa estática. E hoje a gente vai falar sobre taxa de compressão estática. Eu altero a taxa de compressão estática quando eu busco aproveitar a eficiência da queima da mistura ar-combustível. Ou seja, acontece uma combustão, certo? E essa combustão ela gera uma determinada energia, certo? E essa energia que é gerada na combustão, ela vai ser dissipada na rotação do seu motor, é onde vai trazer a potência e o torque, ou seja, a rotação do seu motor, ela determina aqui, certo? A movimentação, claro, do seu motor, vai determinar a potência e o torque do seu motor, e a quantidade de força que isso aqui é gerado, e N outros fatores que geram ali o torque e a potência do motor, certo? Então eu altero a taxa de compressão quando eu quero ter um maior aproveitamento energético do combustível que eu estou usando, certo? Aí acontece um determinado fator que é o seguinte: cada combustível ele tem uma determinada octanagem, tá? Talvez você está ouvindo esse termo pela primeira vez, mas a octanagem ele é um termo de medida que mede a resistência do combustível à pressão e à temperatura dentro da câmara de combustão. Então, quando um determinado combustível ele não resiste à pressão e temperatura dentro da câmara de combustão, ele se autodetona, que é onde a gente tem aquelas batidas de pino, e automaticamente com essas batidas de pino pode vir a acontecer pré-ignição dentro do motor e automaticamente trazer as quebras do motor. Então a taxa de compressão, você pode aumentar ela, mas ela também vai ser determinada pela escolha do combustível que você vai usar dentro do seu motor, porque é muito importante. Se eu ponho uma determinada taxa de compressão usando gasolina comum, a chance de ter, se eu tiver uma taxa de compressão muito alta, a chance de ter detonação e pré-ignição dentro do meu motor é muito alta. Então, se eu tenho uma detonação e pré-ignição, eu trago quebras para o meu motor. Então, isso é ruim, beleza? Por isso que a gente vai determinar hoje pontos de
taxa de compressão para o álcool. E por que usar o álcool, Otávio? Porque o álcool ele tem uma octanagem maior. O que é a octanagem? É essa resistência do combustível à pressão e temperatura. Toda vez que eu aumento a taxa de compressão, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo o volume que eu tenho. Quando eu reduzo mais o volume dentro da câmara de combustão, eu vou ter mais pressão. Por quê? Porque agora a mistura ar-combustível ela terá que ser comprimida um número maior de vezes. Quando ela é comprimida um número maior de vezes, isso vai gerar uma pressão maior, gerando também calor, certo? Porque quanto maior a pressão, maior o calor. Então eu preciso de um combustível que resista à pressão e à temperatura dentro da câmara de combustão, certo? Então quando a gente fala do álcool, a gente vai determinar alguns valores para escolher uma taxa de compressão estática. Esses valores estão de 12 até 14, tá? O que é isso? 12 para 1, certo? Até 14 para 1. Quando eu falo isso, o que eu estou falando? Eu estou falando que a mistura ar-combustível ela vai ser comprimida na câmara de combustão 12 vezes. Para 1, por quê? Para uma parte só, certo? E quando eu falo assim, eu tenho 14 vezes a mistura vai ser comprimida. Então, isso vai gerar o quê? Mais pressão e mais temperatura. Gerando mais pressão e mais temperatura dentro da câmara de combustão, eu vou ter um aproveitamento maior do combustível que eu estou usando. Só que esse combustível, ele precisa ter uma octanagem, ou seja, ter uma resistência a essa pressão e temperatura. Porque essa pressão e temperatura, ela gera calor. E automaticamente, calor, o que é o princípio do funcionamento do motor? É transformar a energia térmica em energia mecânica. Energia térmica é a energia de calor. É transformar essa energia de calor em energia mecânica, que seria a energia de movimentação aqui do seu motor, certo? Então a gente determina valores de 12 a 14 de taxa, tá? Ah, Otávio, beleza. Então qual a taxa é a ideal para o álcool? Você pode variar de 12 a 14. Como assim de 12 a 14? Por que eu falo de 12 a 14? O melhor objetivo estaria aqui no álcool em usar acima de 13,5 de taxa. Só que entra algumas observações aqui na hora que você esteja montando o seu motor, certo? Se você está montando um 4mm taxado, onde você tem um pistão taxado, tá, de boa qualidade, uma biela de boa qualidade, você consegue usar 13,5 de taxa, certo? Agora, se você está pegando a 150, biela original, biela fundida, certo? Colocando um pistão taxado, um pistão 70, e rodando com 13,5 de taxa, você vai precisar de peças de maior qualidade, se possível uma biela forjada, certo? Por quê? Para ter uma resistência maior, a biela forjada ela resiste mais à pressão e temperatura dentro da câmara de combustão, ela tem uma resistência maior, essa tensão, essa energia que vai ser gerada, então ela vai preservar o seu motor, certo? Quando eu tenho uma biela fundida, dá para montar? Só dá sim, mas a chance de quebrar também é grande, então eu tenho que ficar atento nesses pontos quando eu monto um motor maior. Por isso que a taxa de compressão ela vai variar de 12 a 14, certo? Porque quando eu tenho um motor muito grande, você tem que pensar na seguinte lógica. Você está montando um motor grande, o que você faz? Você simplesmente monta com uma taxa de compressão mais baixa, tá? Ah, vou rodar no álcool. Então, parte ali dos 12, certo? 12 de taxa, 12,5, no máximo 13, certo? Até ali na casa, no máximo 13. Se possível, mantém 12,5. Quando você tem um motor maior, mas esse motor maior em cilindrada, beleza? Pode ser diâmetro de pistão, cuspo, virabrequim, maior em cilindrada. E onde você esteja usando peças fundidas. Agora, se você monta um motor maior e tem peças forjadas, aí nesse caso é legal você subir a taxa de compressão. Porque se eu subo a taxa de compressão, eu tenho um aproveitamento maior da energia que o álcool pode gerar ali dentro da câmara de combustão. Se eu consigo extrair mais energia, o que isso vai trazer para mim? Mais torque e mais potência para o meu motor. Então, quanto maior a taxa, de acordo com aquilo que o combustível resiste, mais potência e mais torque no motor. Só que eu tenho que tomar cuidado com as peças que eu estou usando, com a qualidade das peças que eu estou usando. Se é um motor muito grande, vai ali de 12 a 12,5. Ah, é um motor menor, dá para rodar com peça fundida? Dá. A durabilidade vai ser lá em cima? Não vai ser, certo? Porque se eu tenho mais pressão, mais temperatura, as peças vão sofrer mais, mas eu gero mais potência, certo? Então você tem que analisar isso também. Então se você quer algo que seja mais durável, é um motorzinho de rua,
anda no dia a dia, 12,5 ali de taxa tá legal, é uma taxa ideal para o álcool ali para quem roda no dia a dia com a moto, 12,5 ali no máximo. Ah, eu rodo para fazer entrega, eu quero passar minha moto no álcool, tranquilo, pode rodar de boa ali com 12,5 de taxa. Por quê? Porque o álcool tem uma octanagem para resistir muito mais do que isso, certo? Só que quando eu desço a taxa de compressão e deixo com 12,5, o que vai acontecer? Eu tenho uma resistência maior, certo? Eu vou ter mais durabilidade no meu motor, porque o álcool ele resiste mais. Agora, quando eu subo muito a taxa de compressão, começo a colocar 13,5, 14 de taxa ali, alguns casos tem pessoas que usam até mais taxa, mas eu não aconselho usar mais do que isso. Usar mais do que isso já parte para o metanol. O metanol é um tipo de álcool, mas tem mais qualidade e tem mais octanagem, beleza? Aí nesse caso já parte para o metanol. Mas quando eu uso ali na casa de 14 de taxa, o que está acontecendo? Eu estou no limite ali do que o combustível pode resistir. Se eu estou no limite do que o combustível pode resistir, a chance de ter uma durabilidade menor é maior, certo? Então eu vou ter menos durabilidade no meu motor. Então pensa da seguinte forma: se é um motor maior, menos taxa de compressão. Se é um motor do dia a dia, menos taxa de compressão. É um motor de competição, mas é menor, usa mais taxa de compressão e dá para usar peças fundidas. É um motor para competição, mas é peça fundida. Aí depende também. Depende se é aquilo. Ah, eu só quero correr, se quebrar eu não estou nem aí, certo? Então você pode usar uma taxa de compressão mais alta. Nada te impede de usar uma taxa de compressão mais alta quando você aplica esse tipo de sentido para competição. Beleza? Agora, é um motor maior, mas ele é para competição, mas eu também quero andar de vez em quando, então você pode optar, nesse caso, em usar uma taxa de compressão um pouco mais baixa para ter mais resultado, ou seja, mais durabilidade no seu motor. Beleza? Vou dar um bônus aqui que é o seguinte, ó, tem muitas pessoas que me perguntam se dá para usar o álcool com gasolina e qual a taxa que eu posso usar álcool e gasolina, beleza? Mas antes, ó, deixa o like aí, se inscreve, compartilha aqui embaixo tem o botãozinho de compartilhar, clique nesse botão, compartilha com seus amigos e se você quer se tornar um apoiador no nosso canal, a gente está com o Seja Membros aberto, você pode se tornar, vai ter vários benefícios para você que se tornar um membro do nosso canal. Depois você clica aqui embaixo aqui no Seja Membro e lá vai te dar todas as instruções para você se tornar um membro do nosso canal. Beleza? Vamos lá. Vou responder essa pergunta que é o seguinte: dá para usar álcool com gasolina? Sim, tá? Mas aí você tem que pensar, a gasolina tem uma octanagem mais baixa, tá? E a gasolina comum, ela já tem 27% de álcool nela, isso aí dentro da lei, você vai no posto de gasolina, se o posto estiver regulamentado, tudo certinho, não estiver adulterado, é 27% de álcool na gasolina comum, certo? Então, se eu for colocar 10% de gasolina, eu estou colocando menos gasolina ainda, mas vamos simular que é 10% de gasolina e 90% de álcool por litro, certo? 10% de gasolina por litro. Então, quando você tem a gasolina misturada no álcool, o que vai acontecer? Você vai ter uma octanagem menor, porque você tem gasolina. E isso vai de porcentagem, porque tem pessoas que vão perguntar assim: Otávio, eu posso rodar com 10%? 10% é só para te ajudar ali, ó, na partida a frio do seu motor, certo? Você liga a moto de manhã, moto no álcool, para quem usa moto no álcool sabe que para ligar de manhã é ruim, e eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando por que isso acontece, certo? Vou deixar no card aqui para você assistir esse vídeo sobre o álcool, relacionado ao álcool, para você que quer usar e por que ele é difícil de se usar ali na parte da manhã, de ter essa partida a frio. Então, tem muitas pessoas que vão optar em usar com uma porcentagem de 10% de gasolina, tá? Então, quando você usa 10% de gasolina, você pode ter uma taxa ali, limite ali de no máximo 13 de taxa, certo? Por quê? Porque você está colocando gasolina no álcool, certo? Então você vai optar em ter, nesse caso, uma taxa de compressão mais baixa, porque você está colocando um combustível que tem menos octanagem. Beleza? Agora, se você usa meio a meio, eu uso 50% de gasolina e 50% de álcool. Qual a taxa de compressão que eu vou usar? Nesse caso, você vai usar no máximo 12,5 ali, certo? No máximo 12,5. Se possível, manter ali na casa dos 12 de taxa ali, para não ter nenhum risco de quebras, beleza? Então, de 12 a 12,5 ali, se você usa meio a meio. Por que usa meio a meio? Você consegue ter uma taxa de compressão mais alta, certo? E consegue extrair mais energia, mas você consegue também usar a gasolina misturada com álcool. Então a moto vai ficar muito mais fácil de pegar na partida a frio. Beleza? E outro bônus é o seguinte que eu vou dar para você nesse vídeo, que é o seguinte: quando você
tiver com taxa de compressão muito alta, você tem que entender que a pressão sobre a cabeça do pistão é alta, certo? Você tem muita pressão e tem muita temperatura sobre a cabeça do pistão. Quando você tem isso, em alta RPM, essa pressão ela tem que se aumentar mais, certo? Então, o que vai acontecer? Esse motor ele pode vir a segurar em alta RPM. Então, quando o motor ele segura em alta RPM, o que você tem que fazer nesse caso? Você vai escolher um comando, tá? Que ele tenha um cruzamento, certo? Que é o overlap do comando maior, tá? Existem números para uma determinada cilindrada, para uma determinada RPM, onde eu ensino no nosso curso de preparação de motores, beleza? Mas a dica que eu te dou é o seguinte: se você vai montar com muita taxa de compressão, você precisa de um overlap maior, de um cruzamento do comando maior. Por quê? Além do cruzamento do comando ajudar na limpeza da câmara de combustão, a retirar todos os gases quentes que estão ali e ter uma maior eficiência na queima, quando você tem um cruzamento do comando maior, você retira a pressão sobre a cabeça do pistão. E isso vai ajudar com que sua moto tenha um maior desempenho em alta RPM quando você tem taxa de compressão muito alta, beleza? Então, opte em colocar um comando com maior cruzamento. Quando você tem um comando com menor cruzamento, esse motor, se você tiver muita taxa de compressão, ele pode vir a tender a segurar um pouco em alta RPM. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. Comenta aqui embaixo para mim qual foi a sua experiência, qual taxa de compressão você usou no álcool ou qual taxa de compressão você usa no álcool. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.